Comigo aqui no estúdio, ex-vereador, ex-vice-prefeito, ex-presidente da Proguaru e ex-secretário de Saúde, Carlão Derman. Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, ouvintes e espectadores. Esqueci algum título ou não? Tá certo? Não, tudo certo. Tá certo. Ô, Carlão, primeiro eu quero conversar com o ex-secretário de Saúde. Como é que você está vendo a saúde em Guarulhos? Hoje há muitas críticas. Com muita tristeza, viu, Pedro? Porque o retrocesso é grande, né? Nós sempre tivemos problema. Aliás, problema de saúde, até os países mais desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, tem problema de superlotação, de falhas no atendimento. Então, sempre vai haver, porque saúde é uma coisa cara, né? E que cada vez exige mais. Mas nós tínhamos feito alguns avanços importantes, né? E a gente vê um retrocesso enorme, em todos os níveis, né? No nível hospitalar, no nível da atenção especializada, mas principalmente na atenção básica, né? Nas UBSs? Nas UBSs, porque a atenção básica é o alicerce de toda a saúde pública, né? Se a atenção básica não funciona direito, nada vai funcionar direito. Então, se não tem médico na atenção básica, se a pessoa encontra a farmácia fechada, se não está funcionando o saúde da família, aí vai superlotar os hospitais, as emergências. Aí as pessoas vão começar, como estão fazendo, né, a pagar pelas consultas, pagar pelos exames. Tem um monte de gente que mal tem o que comer e que está pagando para fazer um ultrassom, está pagando para passar no médico, porque não consegue na rede pública, né? Então, os números mostram isso. Né? Você comparar a produção aí, o número de exames, número de consultas que é feito agora com o que era feito 6, 7 anos atrás, caiu. Caiu muito? Caiu bastante, né? E a população cresceu, e o número de pessoas que são atendidas pelo SUS também aumentou. Muito. Né? Quer dizer, muita gente que tinha, com a crise, com pandemia, com a informalidade, né, que hoje impera, então muita gente perdeu o convênio e foi para o SUS, né? E aí você olha, por exemplo, um bairro inteiro que não tem ginecologista. Como que faz, né? Onde as mulheres vão passar, né? Ou então, as pessoas, a gestante que precisa fazer um ultrassom, não é feito o ultrassom, ela espera alguns meses, depois ela se vira, ela paga no particular o ultrassom. É o que está acontecendo, né? Então há um retrocesso grande, né? E não há investimento. O investimento que há na saúde é mínimo. Só uma parte, Carlão, estou vendo ali a Eunice, que já trabalhou na saúde. Eu que trabalhei por 28 anos na saúde, estou aguardando exames para tratar lúpus desde o final do ano passado. Quer dizer, ela tem até conhecimento na rede pública e não consegue um exame. Aí, um exemplo claro, né? Pois é. É difícil. Ô, Carlão, as pessoas criticam muito a terceirização do HMU. Em algum momento você pensou em terceirizar o HMU? Não, de jeito nenhum. Não? Não. É um problema, né? Porque o HMU e o Hospital da Criança, né? O HMCA. É, exato. Hoje o município não conta com nenhum hospital que seja gerenciado pelo próprio município, né? Estão todos terceirizados. O HMU hoje faz muito menos do que fazia quando era pela prefeitura, né? E, claro, tinha problema, por exemplo, superlotação, né? A famosa sala 10, que vivia apinhada de gente, pessoas em poltronas, tinha.
porque todo mundo queria ir no HMU, vinha gente de outros municípios, né? Vinha pessoal de Arujá, de Itaquá, ser atendido aqui no HMU. Agora é o contrário, o pessoal de Guarulhos que vai para essas cidades É verdade. para ser atendido, né? Então, e o HMU tinha excelentes profissionais, né? Tinha médicos, tinha muitos médicos que trabalhavam no Sírio-Libanês, no 9 de julho, e trabalhavam no HMU, né? E uma boa parte pediu a conta, outros, você tem cirurgiões capacitados para fazer uma cirurgia complexa, né? Estão dando consulta no CEMEG, né? Não estão mais operando, né? E o número de cirurgias de todo tipo, mas principalmente cirurgias ortopédicas, diminuiu drasticamente, né? É um problema. E esse é um lado do drama, é o drama da população que não tem atendimento, ou que tem um atendimento de má qualidade, porque a UES tem que economizar, então tem pouca enfermagem, né? Pouca equipe multiprofissional. O outro drama é dos trabalhadores dessas OSs, que ficam meses sem receber salário, né? Que quando troca a OS, eles são demitidos e não recebem a rescisão, não recebem férias. Quer dizer, tem sido uma tragédia, né? Além disso, tem vindo para cá umas OSs, que nem, né, começou com a Gerir, né, que veio lá de Goiás, né? Depois Santa Casa de Birigui, IDGT, umas OSs desconhecidas, e que, se a gente for pesquisar, são envolvidas em tudo que é fraude, tudo que é cambalacho, né? O pessoal que respondia por essa Santa Casa de Birigui está preso. Literalmente. Estão presos, né? Então, realmente não deu certo. E o problema quando acontece uma terceirização dessas, é que voltar para a prefeitura não é fácil. Por exemplo, se houvesse uma decisão, que nessa gestão não vai ter, né? Não, agora vamos voltar a ter o HMU pela prefeitura. Ia demorar 1 ano ou 2. É difícil reverter, então. Você precisa contratar os funcionários, você precisa ter os contratos, porque um hospital é um negócio complexo, né? Então, tem dezenas de empresas terceirizadas num hospital, mesmo que o hospital seja público. Sim. Você tem o pessoal da limpeza, o pessoal da lavanderia, o pessoal que faz comida, o pessoal que faz determinados exames. Você tem todos os fornecedores que você precisa ter, né? Então, não é fácil, é complicado. Aliás, a terceirização do HMU, ela ocorreu no governo Guti num momento em que havia uma crise enorme no HMU, né? Não sei se você lembra, ou se o pessoal que está escutando lembra, mas faltava tudo, faltava luva, faltava, sei lá, as coisas que se usam, sonda, faltava seringa no HMU, e aí eles terceirizaram, né? Agora, por quê, né? Bom, o fornecimento de insumos para um hospital é um negócio crítico e complexo, né? E aí, na nossa época, nós tínhamos uma equipe de compras muito afinada. Própria, né? Na secretaria, né? Da secretaria. Lembro. E quando o Guti entrou, falou, não, esse pessoal de compras é tudo ligado ao PT, não era, né? Tirou todo mundo. Pronto, aí não funcionou as compras, né? Depois eles, mais ou menos, né, conseguiram refazer e hoje estão comprando pelo menos o básico aí para as UBS, mas teve um período aí de uns
de uns 2, 3 anos, que a coisa foi crítica mesmo. Mas eu me lembro que houve uma tensão entre você e o prefeito Almeida, justamente por causa disso, que o Almeida criou um departamento de licitações e você insistiu em ter um setor próprio também, né? Não, ele não discordava que tivesse um setor próprio também, né? Exato. Sempre teve, como educação também tem, para fazer as cotações, para fazer todo o processo de compra direta, que às vezes tem que ter. Agora, nós queríamos que também a licitação fosse feita pela saúde, né? Que é a concorrência pública, o pregão, né? E aí ele tomou a decisão de centralizar, que, a meu ver, foi equivocada. Claro, eu critiquei, não gostei na época e continuo achando errada. Como tenho várias críticas à gestão do Almeida, apesar de que eu era vice-prefeito, E secretário. mas era um vice-prefeito que ficava só na saúde, né? Sim. Eu fui chamado pelo Ministério Público para explicar as contas de 2016. O que eu falei para eles foi isso: tem alguma coisa apontada aí, alguma irregularidade na saúde? Disseram, não, bom, o resto não dá para eu responder, porque eu não participava, então vocês vão achar que sempre o vice responde, então quando tem o impeachment, o vice não poderia assumir se ele responde igualmente por tudo, né? Então eu ficava muito na saúde, mas agora teve uma série de aspectos positivos, né? E devo dizer que tinha problemas financeiros, tinha dificuldades, mas tive o apoio, tive carta branca do Almeida para fazer o que eu achava que tinha que fazer na saúde. Que bom saber. Tá bom. E as campanhas de vacinação, como é que você observou? Olha, teve altos e baixos, né? Porque no começo eles quiseram fazer em 4 polos. Exato. Né? E não funcionou. Eu alertei desde o início, teve gente que brigou comigo, gente da própria saúde, falando, não, isso é um avanço. Falei, isso não funciona. Vacinação tem que ser na UBS. Na UBS. Né? Isso é um dos problemas que teve, né? O outro problema que teve é o esgotamento do pessoal da saúde, porque está faltando mão de obra, né? Hoje tem menos funcionários do que tinha 6 anos atrás e o trabalho aumentou. Aumentou. Né? Então, foram problemas. Mas o pessoal, mesmo assim, né, os funcionários estão de parabéns, né, porque fizeram o maior empenho para vacinar o maior número possível de pessoas. Né? A condução da pandemia em si foi muito ruim em Guarulhos. Ruim. Foi muito ruim, foi péssima, né? Hospital de campanha. Ah, sim, porque o governo federal destinou um recurso grande para os municípios. Né? Então, Guarulhos recebeu só para investir na saúde mais de 40 milhões em 2020. Né? E não ficou nada, não ficou um leito a mais, um respirador a mais, não ficou Nenhum nada. legado, né? Não deixou nenhum legado. Todo esse dinheiro que foi gasto, né? Foi gasto. Foi gasto. Podemos até discutir se a tenda teve sua utilidade ou não, mas... o segundo problema que teve é o pouco que se testou, o pouco que se fez o exame. Sim. Né? Porque aí o que acontece? Você não faz o isolamento de quem está doente, aí a doença se propaga mais. Né? Então, o atendimento à Covid só teve marketing. Só teve marketing, ficar divulgando a coisa do SECAP.
E, além disso, tem uma série de contratos suspeitos que estão aí no Ministério Público, estão sendo... e que eu tenho certeza que o Guti vai responder durante muitos anos por essas coisas, porque não foi feito como deveria ter sido feito, né? Máscaras que foram compradas a sobrepreço, refeições que foram compradas numa hamburgueria de um cara que fez campanha para o prefeito, né? As histórias são conhecidas, né? E deu no que deu, né? São milhares de mortes, né? Claro, todas as cidades morreu muita gente, mas podia ter morrido um pouco menos em Guarulhos, né? Agora, a pandemia passou, aparentemente está melhor, né? Tem menos casos, os casos são menos graves, população vacinada. Agora fica a pergunta, e as pessoas que ficaram sequeladas, né? Tem milhares de pessoas que estão com problema depois, porque tiveram, né, a Covid. Sim. E agora tem dificuldade de todo tipo, dificuldade respiratória, motora, neurológica, auditiva, tem de tudo. Esse pessoal não tem onde ser atendido. Eu fiz essa pergunta numa prestação de contas, na época eu era assessor da vereadora Janete, Sim. e eu fiz essa pergunta para o secretário da época, que era o doutor José Mário. Onde vai ser atendido o pessoal que está com problemas decorrentes da Covid? Ele falou, não, nós temos um estabelecimento que chama CAMPD, Camped, que fica ali no Macedo, Sim. né? Pertinho da Pio 12, não é isso? Sim. E ele está lá para esses casos, para atender quem tem alguma deficiência assim, Sequela. crônica, por exemplo, uma sequela. Bom, aí eu fui ver os números, quantas pessoas estão sendo atendidas no Camped. E é irrisório. Está atendendo menos do que atendia antes da pandemia. Ali onde é o Camped, antes funcionava o que nós chamávamos de CEP, Centro de Estimulação Precoce. Então, era um local para atender crianças de 0 a 6 anos que nasceram com problema. A maioria com paralisia cerebral, né? Tem centenas de crianças nessa situação que têm dificuldade para falar, para andar, enfim. E se são atendidas desde que nascem, elas melhoram muito. Então, quando acontecia de uma criança nascer com esse problema, né, a maior parte das vezes o problema se dá na hora do parto, né? Tem uma falta de oxigênio ali na hora de nascer e deixa uma sequela para o resto da vida. Espera aí, Então, vou pedir uma parte, Carlão. Produção, volta com o doutor José Mário, está na live, é isso? Vamos ver, interromper só um acho pouquinho. ótimo. Carlos Derman foi um bom gestor da saúde, só não permitiram que ele fosse ele. É um gestor não petista. Agora, dizer que a gestão da saúde na pandemia foi péssima é não ter participado do momento. Como é que o senhor... Não, são opiniões, né? Podemos dar uma longa discussão. Eu tenho o maior respeito pelo doutor José Mário, como profissional, é um excelente médico. Sem dúvida. Tem muitos anos de serviço para a prefeitura, né? Enquanto secretário, enquanto ele era médico, nós conversamos muitas vezes, né? E tínhamos sempre um bom relacionamento.
E, além disso, ele, como secretário, era uma pessoa acessível, né? Então, as pessoas conseguiam falar com ele, os vereadores. E Como você também as era, eu lembro pessoas. disso. Então, agora, eu discordo da condução que, na época, foi dada à pandemia, né? Mas é uma discussão que nós podemos ter Em outro momento. em outro momento, né? Tá. Eu estava falando do Centro de Estimulação Precoce. Sim. Né? Então, quando nascia uma criança que teve anóxia, né? Falta de oxigênio, e na hora do nascimento, e por isso nascia com o que se chama PC, paralisia cerebral, ela já saía da maternidade com a consulta agendada no CEP. Entendi. Né? Inclusive, a diretora do CEP era a Cristina Iglesias, que é irmã do ex-secretário Sérgio Iglesias. Eu a conheço. Né? E aí era feito todo o tratamento. Hoje em dia, esse pessoal vem sendo atendido, de alguma forma, na Casa André Luiz. Agora, não é a mesma coisa. Eu não acho é que o seja... ideal, Não né? é porque lá nós tínhamos uma equipe, né, que tinha tudo. Tinha neuro, tinha fisioterapeuta, fono, terapeuta ocupacional, psicólogo, assistente social, né, se atendia a família e a criança. Então, era o ideal aquele? Também não era, porque o espaço é pequeno, porque depois que passava dos 6 anos tinha uma dificuldade de manter o tratamento. Né? Mas hoje em dia não existe isso daí. Isso aí é uma coisa que faz falta. Ter do próprio município um centro especializado nesse tipo de atendimento também. Né? Então, é fato que hoje as pessoas que têm sequelas da Covid convivem com essas sequelas. Alguns conseguem fazer tratamento particular, né? Outros conseguiram ser atendidos em São Paulo, né? Mas aqui em Guarulhos está difícil. Okay. Por quê? Porque todo o recurso que foi destinado para a cidade para o atendimento à pandemia não ficou nada para a cidade. Essa aqui é a verdade. Ok. Obrigado, Carlão Nerman, pela presença. Em outra oportunidade vamos falar mais sobre a saúde. Eu que agradeço a oportunidade. Só um minutinho aqui, tá? Não tem mais nada. Muito bem. Acho que o Turri falou alguma coisa. O doutor José Mário, também tenho Carlos e tenho prazer em tê-lo como parceiro. A discussão da pandemia tem razão, é ampla. Tá certo. 2 cavalheiros divergindo aí. Parabéns aos dois. 18h39. Vamos ao rápido intervalo, produção.